Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, tem informação fresquinha de Inter em dia de Colorado. O Inter joga contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores nesta terça-feira e tem jogador de fora desta partida. Eu falo sobre isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, ajuda bastante, pessoal, aqui embaixo. Também se inscreve no canal e ativa as notificações. Estamos aí já da última semana trazendo 2 vídeos por dia, voltando à frequência aqui do canal. Então, por favor, apoie esse conteúdo se você gosta das informações do Internacional. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar, obviamente, falando sobre a partida de hoje entre Inter e Nacional do Uruguai. Jogo importante pela Copa Libertadores da América, Grupo F. O Inter é o líder, pode alcançar os 7 pontos e a liderança isolada ao final desta terça-feira, caso vença a equipe do Nacional, que por enquanto é o saco de pancadas desse grupo, perdeu os 2 jogos, tem um técnico novo, chega com um novo trabalho, então tudo isso é ponto de atenção para o Internacional nesta noite, jogo às 9h30 no estádio Beira-Rio. Quero falar sobre a lista de relacionados, porque a informação foi antecipada pela Rádio Gaúcha. O Inter deve divulgar a lista agora ao meio-dia. Estou gravando pela manhã, então não tenho acesso ainda a esta divulgação, mas a Rádio Gaúcha fez de forma antecipada a divulgação dessa lista. E uma surpresa, a ausência do volante Diego Rosa e a adição do Gustavo Prado à lista de relacionados do Internacional. Vamos lá, pessoal, não acredito, e o Inter deve confirmar essa informação ao longo do dia, não acredito que tenha sido uma opção técnica. Eu acho que o Diego Rosa, de fato, deve ter sentido alguma coisa, algum desconforto, talvez alguma lesão, porque ele vinha sendo relacionado e muito bem quisto, inclusive, pela comissão técnica. O Roger estava gostando bastante do Diego Rosa, inclusive ele era já a primeira alternativa ao Aguirre, jogando aberto pelo lado direito, o que me faz crer que realmente é algo clínico que o tira da partida desta noite contra o Nacional, até porque o Natan, lateral direito, está relacionado. Então eu acho que se fosse uma escolha técnica, uma escolha até tática do Roger, ele optaria por relacionar o Diego Rosa e não o Natan. Mas enfim, tá fora o Diego Rosa, deve ter alguma novidade ainda nesta tarde, confirmada pelo Internacional. Esperamos que não seja nada grave com esse jogador que vem surpreendendo nos últimos jogos. Em relação ao time do Internacional também, pessoal, mais uma informação da Rádio Gaúcha, a quem eu dou o crédito aqui no canal, de que Gabriel Carvalho deve começar a partida desta noite como titular, na vaga do Vitinho, ele que atuou no Clássico Grenal, não foi tão bem começando a partida, e o Gabriel Carvalho entrou muito bem pelo lado esquerdo, combinando bastante com o Bernabei, com o Alan Patrick. Dessa vez deve jogar pelo lado direito, com o Wesley jogando pela esquerda, e essa deve ser a formação inicial da equipe do Internacional. Colocando aí no campinho para vocês, Antony, Aguirre, Vitão de volta ao lado direito, Vitor Gabriel no lado esquerdo e Bernabei na lateral esquerda. Meio campo tem Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Gabriel Carvalho e na frente o Ener Valencia. Esse é o time do Inter para a partida desta noite contra o Nacional do Uruguai. Duelo importantíssimo pela Copa Libertadores da América. Aliás, sobre ingressos, o Inter confirma que a expectativa de público é de 45 mil torcedores, ou até 45 mil. O Inter projeta ali o estádio praticamente lotado para essa partida. Já são mais de 30 mil confirmados. A expectativa é que esse número aumente ainda ao longo desta terça-feira, mas, claro, a expectativa de um Beira-Rio cheio para esse duelo contra o Nacional. Inclusive, torcedores uruguaios que vão estar presentes também no estádio Beira-Rio, ao lado, claro, de alguns gremistas que estarão infiltrados no setor visitante do estádio Beira-Rio. Não é novidade, pessoal, que o técnico Roger Machado vem sendo bastante elogiado, não só apenas aqui no Rio Grande do Sul,
mas Brasil afora, vários programas esportivos, vários colegas jornalistas do centro do país, pessoas influentes também na CBF. Eu trouxe aqui após o Clássico Grenal que o Rodrigo Caetano, que é diretor de seleções da CBF, citou o Roger Machado, técnico do Inter, como um dos nomes analisados para assumir a seleção brasileira. Claro, faço aqui a ressalva mais uma vez que o técnico deve ser estrangeiro, mas o Rodrigo Caetano fez também aquele agrado aos técnicos brasileiros, citando alguns, entre eles o Roger Machado. Pois mais uma citação veio na última segunda-feira, e ela veio de um campeão do mundo com a seleção brasileira. Estou falando do Cafu, lateral direito, que ao ser perguntado também sobre o novo técnico da seleção brasileira, disse o seguinte: eu acho legal vocês me perguntarem do Ancelotti, mas ninguém me pergunta do Rogério Ceni, do Renato Gaúcho, do Roger, que são grandes treinadores brasileiros também que vem fazendo um grande trabalho no futebol brasileiro. É óbvio que o nome hoje é o nome do Ancelotti, é o nome que todo mundo fala, mas o que seria mais ideal seria o nosso presidente vir a público claramente e definir quem seria o treinador da seleção brasileira, né? Até para não gerar tanta dúvida, não gerar tanta polêmica, não gerar tanta expectativa em torno da seleção brasileira, que é a única seleção pentacampeã mundial. Trabalhei com o Ancelotti 5 anos no Milan, foram 5 anos assim maravilhosos. O Ancelotti não é só um treinador, ele é um amigo, é um pai, é um companheiro, é um cara que entende de futebol, é um cara que entende de jogador. É um treinador vencedor, por onde passou venceu. Caso a CBF venha decidir pelo Ancelotti, vai estar em boas mãos da seleção brasileira. A opinião do Cafu é sempre muito bem-vinda e sempre muito importante. E não é só ele que vem elogiando o trabalho do técnico Roger Machado, que de fato está muito bom desde o ano passado, mas passa por uma certa instabilidade nesse momento. São 3 jogos sem vitória, 1 derrota e 2 empates, e o Inter precisa voltar a vencer nesta noite contra o Nacional, de preferência jogando um bom futebol. É isso que eu espero do Internacional nesta noite contra o fraco time uruguaio, que tem como destaque Nico Lopes, ex-jogador da equipe colorada. O que você acha da partida dessa noite? Deixa aqui embaixo o teu palpite. O que você espera? Facilidade, dificuldade contra esse time uruguaio do Nacional? Deixe também o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente lança aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Volto após a partida para a gente atualizar tudo referente ao Colorado. Valeu e um abraço!